Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar como que nós podemos organizar um projeto orientado a objetos utilizando conexão com banco de dados na linguagem de programação Java. Nos vídeos anteriores, nós trabalhamos apenas com a parte de configuração e execução de comandos SQL em um projeto Java. Agora, como que nós podemos organizar esse tipo de configuração e de controle em um projeto maior? Então vamos trabalhar agora na perspectiva de um projeto em larga escala. Então no primeiro vídeo dessa série eu vou adaptar o código que foi desenvolvido no vídeo anterior para organizarmos em novas classes e novos pacotes todo o procedimento que vem sido executado no método main. Então primeiramente eu vou trabalhar nesse vídeo apenas com a tabela banco. Eu vou criar dois pacotes, um chamado model para representar propriamente os nossos modelos, que são as referências às nossas entidades. Então aqui no model eu vou ter uma classe chamada banco. E eu vou criar um outro pacote chamado DAO. DAO vem da sigla Data Access Object, que são os objetos de acesso a dados. São aqueles objetos em que farão a comunicação com um banco de dados. Então aqui eu vou criar uma classe chamada banco DAO. Organizando o nosso projeto, eu terei então toda a representação da tabela banco aqui na classe banco. Então aqui eu vou criar os atributos que contém lá na tabela banco. Vou criar os getSet e vou fazer um construtor apenas para facilitar a atribuição dos valores dos atributos. Então vou passar ID, nome e número. Beleza, a nossa classe banco já foi concluída. Agora banco DAO vai ter todas as operações possíveis para serem executadas em um banco de dados. Eu vou declarar esses métodos então aqui na classe banco DAO. Então veja que eu declarei os métodos inserir, alterar, excluir, obter todos e obter por ID. Qual que vai ser o trabalho agora? Fazer toda a implementação desses métodos que se comunicam com o banco de dados aqui em banco DAO. Então o método inserir, ele vai executar o seguinte comando: insert into banco. Eu vou ter a coluna nome, número e os valores serão dois parâmetros. Então, primeiramente, nós precisamos obter a referência à conexão. E eu preciso criar um prepared statement. E eu vou envolver a chamada da criação da consulta em um try catch. Beleza, agora eu vou configurar os valores dos parâmetros. Então tem dois parâmetros. O primeiro é o nome do banco e o segundo é o número. Então vou chamar o método setInt. Então o primeiro parâmetro, qual que é o valor dele? É banco.getNúmero. Segundo parâmetro, setString. Qual que é o valor dele? É banco.getNome. E agora eu posso executar a consulta. Vou chamar o método execute. Depois eu vou fechar o comando e eu vou fechar a conexão. Se tudo der certo, vou retornar verdadeiro. Significa que o método inserir executou com sucesso. E se alguma coisa der errada, vou retornar falso aqui dentro da exceção. Eu vou comentar os demais métodos para a gente já conseguir testar a inserção. Então o método main eu vou apagar tudo que está aqui nele e já vou testar o que foi criado até o momento. Então primeiramente eu vou declarar um objeto do tipo banco DAO. Vou criar um objeto do tipo banco. E aqui nos construtores eu vou informar o ID, o nome e o número.
O ID eu vou pôr nulo. Ele vai se chamar banco teste e o número dele é 123. Então, se eu chamar DAO.inserir, eu estou inserindo o banco. Eu vou colocar dentro de um if. Se eu conseguir inserir, eu vou mostrar a mensagem. Comando executado com sucesso. Se não, erro. Agora, eu estou aqui no Postgres só para a gente ver o conteúdo da tabela banco. Perceba que eu não tenho nenhum banco com aquele nome aqui na nossa tabela. Vou voltar aqui para o Java e vou executar o código que desenvolvemos até o momento. Só uma correção aqui. O número, ele é o nosso segundo parâmetro e o nome é o primeiro parâmetro. Por isso que deu aquela mensagem de erro. Vamos executar novamente. Beleza, comando executado com sucesso. Agora eu vou lá no Postgre e vou disparar novamente a consulta select na tabela banco. Vou executar de novo. O banco teste, ele já faz parte da nossa tabela. Agora eu tenho que implementar todos os outros métodos aqui na nossa classe banco DAO. Então, por exemplo, já vou implementar o método excluir, que é delete from banco, onde o ID é igual a tal. Então eu excluo a partir de um ID de um registro. Então agora eu tenho que informar um parâmetro. Então vou colocar aqui setInt, que é o primeiro parâmetro, e é o banco.getID. Vou mandar retornar falso, caso eu caia na exceção, e retornar verdadeiro, caso o comando seja executado com sucesso. Então, vou mandar aqui executar o comando e vou fechar o comando e a execução. E a conexão. Comando de alteração, eu já vou fazer ele também. E vai ser o seguinte. Update banco set, nome igual, número igual, parâmetro, where id igual, terceiro parâmetro. Então aqui eu tenho que colocar 3 parâmetros. O primeiro é a string, que é o nome. O segundo e o terceiro são números, só que aqui é o número do banco para depois ser o ID. E aqui eu já consigo fazer 2 testes. Eu vou excluir o banco de código 11 e eu vou alterar o banco que tem o código 9 para banco teste. Eu vou alterar o número dele também. Então, como é que ficaria a execução dessas operações lá no método main? Vou voltar aqui para o método main. Então aqui, ó, o banco de código 11, que é aquele banco teste, eu vou fazer a exclusão. Veja que eu nem preciso informar os outros atributos para ele. Então, eu vou colocar aqui, ó, DAO.excluir, estou excluindo esse banco. Então, aqui eu vou colocar banco excluído com sucesso. E o outro banco, ele tinha um código 9. Então, o banco de código 9, qual que vai ser o novo nome dele? Banco teste. E ele vai ter o número 111 agora. E aqui eu vou só copiar essa parte da execução do comando para a gente ver como fica a questão da mensagem. Então, banco.alterar e banco alterado com sucesso. E aqui eu estou mexendo com o banco 02. Agora eu posso executar. Os 2 comandos foram executados com sucesso. Eu vou voltar aqui no banco de dados para a gente poder conferir. Vou disparar de novo o comando select
Perceba, o banco de código onde não existe mais e o banco de código 9 teve o nome e o número alterado. Agora eu vou implementar os outros dois métodos que estão faltando, o obter todos e o obter por ID. Agora eu tenho que disparar comando do tipo select. Eu vou aproveitar essa estrutura aqui do método anterior e antes de executar o comando eu vou fazer algumas alterações. Então o obter todos ele é o quê? Ele é um select asterisco from banco. Nós vimos que para obter resultado do select é execute carry, o método que eu vou utilizar. E o result é o nosso result set, é o resultado. Então o que eu vou ter que fazer agora aqui? Vou ter que percorrer por todos os registros que eu encontrei. Eu vou ter que criar um objeto do tipo banco para cada resultado e colocá-lo numa lista de banco para eu poder retornar aqui no obter todos. Então aqui, vou criar uma lista de bancos chamada bancos, pode ser do tipo ArrayList. E aqui então, para cada registro, eu vou criar um banco. Aqui eu vou fazer o construtor padrão na classe banco, que eu vou precisar dele. Então aqui, no resultado, o que eu vou fazer? Eu vou obter o ID, já vou deixar marcado aqui, vou obter o ID, eu vou obter o número e vou obter o nome do banco. E tudo isso vou colocar como atribuição aqui para os atributos do objeto banco que eu estou criando. Então o que eu fiz aqui? Para cada registro da minha consulta, eu estou criando um banco, estou preenchendo o ID, o nome e o número de acordo com o que está vindo do banco de dados e estou adicionando nessa lista de bancos. No final de tudo, vou retornar essa lista. E caso dê erro em alguma parte do processo, eu vou retornar nulo. Então o nosso obter todos ficou dessa forma aqui, ó. Agora, o obter por ID, eu vou ter um pequeno ajuste. O obter por ID ele é select asterisco from banco where id é igual a um parâmetro. Então antes de executar a consulta do execute carry aqui, eu tenho que configurar esse parâmetro. Então o primeiro parâmetro ele vai ser o valor da variável id. Agora eu não preciso retornar uma lista de banco, então vou apagar isso daqui. Então eu tenho que chamar o next de qualquer forma aqui do resultado. Então aqui eu vou pôr num if. Se eu tenho o resultado, eu vou preencher o banco e vou retornar o banco. Antes disso, eu fecho as conexões. E aqui, uma correção, o obter por ID tem que retornar um objeto do tipo banco. Se não, se minha consulta está vazia, retorna nulo. Mesma coisa caso eu encontre algum erro aí durante a execução desses comandos. Agora vem a parte melhor, nós podemos testar a execução desses comandos de consulta. Aqui na classe banco, para ficar mais fácil, eu vou criar um método toString que já vai mostrar os valores dos atributos da tabela banco. E vai retornar uma string com o seguinte formato. Vai ser um %d para mostrar o ID, vou dar uma tabulação, vou mostrar o nome, eu vou mostrar o número. Então, this.id, this.nome, this.número. Beleza. Agora vamos lá. Vou testar primeiro o obter todos. Obter todos retorna um list de banco. Então já vou colocar isso tudo num for. Então para cada banco obtido nessa lista, eu vou apenas exibi-lo.
Vamos executar, vamos ver se está tudo certo até o momento. Aqui, ó, mostrei todos os bancos que estão na tabela banco, lá do banco de dados. Então, obter todos retornou com sucesso. Agora, vamos fazer uma outra consulta. Eu quero obter por ID, eu quero o banco de código 4. Quem que é ele? E aqui eu vou mostrar. Quem que é o banco de código 4? É esse banco aqui, ó. E se eu colocar um código inexistente, o que será que acontece? Ele está retornando nulo. Então, nós começamos a preparar o nosso projeto para poder ter suporte à conexão com o banco de dados e trabalhar de forma mais organizada. No próximo vídeo, eu vou utilizar a estrutura de classes abstratas para a gente poder melhorar ainda mais a organização do nosso projeto. Então é isso, bons estudos e um grande abraço.